O Senhor para você. Hoje eu não tenho pretensão de trazer algo novo. É a mesma verdade antiga que você conhece, talvez com a embalagem nova, mas que vai trazer um efeito na sua vida se você deixa sua mente alerta e seu coração aberto. Amém? Então vamos começar pela inspiração que Deus me deu. Isso que Janduí falou é uma realidade, irmãos. Hoje a gente precisa cuidar da nossa mente. Tem tantas pessoas hoje em dia que elas não cuidam da sua mente, e o campo de batalha é mesmo a nossa mente. A gente tem que ter cuidado mesmo com o nosso pensamento e levar cativo a obediência de Cristo, tomar cuidado mesmo, para que a gente possa ter uma saúde mental. Tendo uma saúde mental, nós vamos ter também uma saúde nos nossos sentimentos. E eu gostaria de fazer algumas perguntas a você partindo daí. O que te faz pensar que Deus perdeu o interesse por você? O que te faz pensar também que Deus não pode reverter uma situação? Por vezes, irmãos, a gente começa a nossa caminhada bem demais e cada um traz consigo sua história. E muitas vezes as dificuldades que nós enfrentamos na vida, nós precisamos de alguém para nos ajudar. Eu tive a minha história, eu tive a ajuda, eu não conhecia Jesus. Eu tive a ajuda de pessoas que ministraram a palavra para mim. Eu conheci um outro lado, do ocultismo, do espiritismo. Eu sei como o mundo espiritual ele age. Eu sei as influências que vêm daquela parte. Eu conheço um pouco a respeito disso. Sei também que essas pessoas, as pessoas que estão debaixo dessa influência, elas são sugestionadas, a pensar daquela forma. E como Janduí diz, ela recebe para si um personagem, ela assimila aquilo que vem para ela como sugestão. Por vezes eu ia para um centro espírita e via as coisas acontecerem. E é tão difícil, muitas vezes, você desenganchar a sua mente, daquilo que foi ensinado para você. Porque nem sempre o que foi ensinado para a gente é verdade. E a gente tem que confrontar aquilo que foi passado para nós como uma verdade com a verdade da palavra. E nós desconstruirmos um pensamento leva tempo. Eu gostaria, como ministro, de impor as mãos sobre as pessoas e dizer que todo pensamento errado saia. Mas não funciona assim. A gente pode expulsar uma influência que te faz pensar errado, mas um pensamento errado só sai quando um pensamento certo entra. E você precisa sentar numa igreja, alguém precisa te ensinar. Então, muitas vezes a gente é ensinado no começo e está tudo bem e a gente usufrui. Mas depois a gente começa a pensar sobre coisas, algumas literaturas chegam para nós escutamos outras coisas, nós começamos a pensar como pensávamos antes, que Deus não tem tanto interesse na minha vida depois que eu me converti. E, irmãos, lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A NVI diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? A NVT, ela ainda fala: se ele não poupou nem mesmo seu filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? O que nos faz pensar, irmãos, que Deus não tem interesse na nossa vida? Muitas vezes é um sentimento de indignidade que a gente carrega. A gente tem aquele pensamento que não somos dignos e por vezes nós cantamos canções: eu não sou digno do teu amor. E uma fala de E.W. Kenyon, ele diz o seguinte: o sentimento de indignidade destrói a fé, rouba-nos a paz de espírito e torna ineficaz a vida de oração mais fervorosa e zelosa. Um sentimento de indignidade. A gente não precisa carregar isso, porque você não tem por que estar buscando no seu passado uma base para poder se relacionar com Deus. Você não era digno, irmãos, mas Jesus resolveu pagar um preço por ti. E esse preço que ele pagou foi preço alto demais, preço de morte, morte de cruz. Ele foi considerado maldito no madeiro. E agora você não está se baseando na sua própria justiça, porque a justiça humana é como trapo de imundícia.
Nós nos baseamos na justiça de Deus. Então é bem verdade que nós precisamos atentar para isso. E queridos, eu não sei se você entende, mas, a gente muitas vezes é levado somente a pensar naturalmente a respeito da nossa vida. Mas nós somos seres espirituais. E nós precisamos tomar posição espiritual. Nem tudo é natural, mas também nem tudo é espiritual. Mas a gente pode ficar no meio termo aí para ser ligado pelo Espírito, para saber desarmar algumas coisas. Nem tudo é espiritual, mas nem tudo é natural. E a gente não pode encarar as coisas assim. É normal que aconteça na vida das pessoas. É normal, mas não tem que acontecer na sua. Porque sobre você, irmãos, existe uma proteção. A Bíblia diz que contra você não vale encantamento, irmãos. Isso quer dizer que encantamento existe. Pessoas podem encantar você, pessoas podem ludibriar você, pessoas podem trazer você para um lugar que você não quer ir. Eu lembro muito uma situação que eu passei, que quando você está querendo comprar uma coisa, geralmente os vendedores são técnicos, né? Eu não estou falando nada contra vendedor, viu? Porque vendedor não é diabo não, tá? Mas às vezes ele usa como se fosse um diabo para passar uma coisa errada para nós. Um vendedor chegou no meu escritório e ele foi oferecer uma coisa que eu tinha interesse, mas aquela coisa não era verdadeira. Mas eu fiquei tão ludibriado com as palavras dele, ele usou tanta técnica para me convencer, que eu me lembro que eu disse, não, vá fazer o seguinte, amanhã eu fecho esse negócio com você. Ele disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa, até meio-dia essa promoção é válida, depois de meio-dia acaba a promoção. Você já viu dessas coisas? Rapaz, isso não te deixa dormir em paz. Rapaz, eu tenho que fechar esse negócio, porque ele jogou uma isca e eu engoli ela. Até meio-dia. Você já viu que toda vez uma promoção muito boa que você quer fazer é até meio-dia? Que diabo é isso? Você só descobre essa promoção faltando 15 minutos para acabar, irmão. Essa promoção chegou, pois esse camarada jogou um pensamento em mim que eu não consegui dormir direito. Eu fui lá no outro dia e ele chegou bem cedo para que eu assinasse o documento. Por Deus, apareceu um irmão meu lá, e ele nunca ia lá na igreja, passava por lá, mas ele resolveu passar nesse dia. E ele chegou lá, ele disse, eu queria falar com o Guto. Ele está com uma pessoa aí que está oferecendo um plano para ele lá. Aí ele disse, mas é rápido, eu só vou cumprimentar ele. Aí quando meu irmão chegou, que tem intimidade comigo, disse, e aí, o que é isso? Aí eu falei para ele, não, ele está me vendendo isso. Irmão, quando ele deu um toque no olho assim, eu disse, espera aí, deixa eu falar aqui contigo. Ele, sai dessa, é furada. Eu voltei e disse, rapaz, eu não quero não. Não vai dar não. Não, mas você tem que... Irmão, esse homem saiu com raiva de mim. Mas se você visse o precipício que eu ia entrar, se não fosse uma pessoa para me dar um toque, eu teria entrado e tinha me enganchado durante anos num projeto que não valia a pena, irmão. Quantas vezes, irmão, nós estamos na igreja e Deus dá um toque para a gente. E dá uma orientação para a gente não pegar uma posição que vai trazer dano para a gente. E, queridos, eu quero te dizer, Deus, Ele quer te assistir espiritualmente. Ele tem interesse de que você seja sensível. Não somente a uma pessoa que possa te ajudar, está tudo bem com isso, mas o próprio Espírito Santo habita dentro de você. E Ele pode trazer instruções, toques, sabe? Hoje mesmo, agora mesmo, Ele vai trazer instruções divinas para você. Amém? E eu quero lembrar para você que a Bíblia é um livro para a gente ser inspirado. E se você olha no livro de Atos, eles é tão interessante essa passagem, porque Lucas foi quem escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E se você for fazer uma conta aí, irmãos, assim, de quantos anos ele passou escrevendo o livro de Atos, foram muitos anos, e a igreja não tinha acesso a esse material. Hoje nós temos. Nós temos, graças a Deus por isso. Então isso mostra para mim que eu tenho mais capacidade de acertar do que a igreja primitiva.
que não tinha acesso aos escritos. Então esses escritos aqui foram escritos para que a gente pudesse ser muito mais fortes nesse tempo agora do que eles eram no passado. Nós temos muito mais capacidade. E eu gosto de ver o livro de Atos com um olhar espiritual. Se você olha, Lucas começa exatamente mostrando que Jesus foi assunto aos céus diante de todos os homens. Ele foi elevado, quebrando a lei da gravidade. As pessoas viram Jesus. Lá em Atos capítulo 2, a Bíblia fala sobre o batismo no Espírito Santo, e ele não tem vergonha de falar sobre o batismo no Espírito Santo. Ele diz que quando eles estavam pregando, as línguas veio como línguas de fogo e foram distribuídas um a cada um deles. E o que é melhor, irmãos, variedades de línguas chegaram e aquelas pessoas que estavam lá ouviam em sua própria língua. Há um poder disponível para coisas sobrenaturais acontecer. Lá em Atos capítulo 3, fala quando Pedro e João iam para a oração e chega no templo, ele encontra uma pessoa que estava paralítica lá. E ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho vos dou. Irmãos, cada momento do livro de Atos tem uma coisa sobrenatural e espetacular acontecendo. Isso mostra para mim que a gente não pode se acostumar somente com o natural. Existe algo para acontecer na nossa vida. O poder do Espírito Santo, ele pode te livrar, ele pode te socorrer, mas também ele pode te suprir sobrenaturalmente. Amém? Agora, eu gostaria que você fizesse uma leitura comigo rápida, lá no livro de Atos, capítulo 13. É uma passagem interessante que narra como os apóstolos foram selecionados, pelo Espírito Santo. 13, versículo 2, ele diz o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Pronto, irmão, parando aqui. A gente começa aqui uma história da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E depois que ele recebeu a imposição de mãos, o Espírito Santo despediu eles numa missão. Eles começam uma viagem espetacular e sobrenatural, a primeira viagem do apóstolo Paulo. O que é interessante é que eles conhecem, na sua passagem, eles conhecem uma pessoa que era um mágico chamado Elimas. E Paulo, irmãos, ele cheio do Espírito Santo, no versículo 14, fixando nele os olhos, de só filho do diabo, cheio de todo engano. No versículo 9, do versículo 10. E toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor, pois agora eis que está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Ou seja, esse homem estava impedindo o apóstolo Paulo de falar, de fazer, de ministrar. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, lançou uma sentença. Aquele homem ficou cego. Eles saíram daquele lugar e navegaram de Pafos e encontraram seus companheiros. E eles chegam numa cidade, no versículo 14, de Antioquia da Pisídia. E depois da leitura da lei, a Bíblia fala que aos irmãos pediram para que, se alguém tivesse alguma exortação, falasse. E Paulo se levanta. E ele começa dali, irmãos, na sinagoga, a discorrer sobre a peregrinação de Israel no Egito. E o que eu acho interessante é que ele discorre desde de Israel no Egito e vai passando sobre o Egito, chega a Davi, que ele disse que era um homem segundo o coração de Deus, no versículo 22, e vem mostrando que nós somos descendência de Abraão, no versículo 26, essa palavra foi enviada para a salvação. No versículo 22 ele diz o seguinte: pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados,
quando o condenaram, cumpriram as Escrituras, ou as profecias. Parando aqui, ele diz assim: os habitantes de Jerusalém e suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados. Não conhecendo Jesus, nem o ensino dos profetas que se leem todos os sábados. É possível, irmãos, uma pessoa estar num lugar que se lê a palavra de Deus, que se ensina a palavra de Deus, e eles não conhecerem? A palavra de Deus diz assim: Deus precisa abrir os olhos do nosso entendimento, irmãos, para que a gente possa compreender. Agora veja, mesmo eles não conhecendo aquilo que era lido todo sábado, quando eles agiram para condenar Jesus, eles cumpriram a promessa, a profecia. E é interessante que Paulo discorre ainda. Ele diz no versículo 29, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou. Deus ressuscitou, irmãos. E ele foi visto por muitos dias, versículo 31, versículo 32. E nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E eu quero parar aqui para você entender que Deus cumpriu todas as coisas, não ficou nada de fora. Ele gosta de cumprir suas promessas, irmãos. Ele gosta de cumprir suas profecias. Agora, o apóstolo Paulo, depois dele narrar tudo isso, ele faz uma advertência para o povo e aqueles irmãos que estavam na sinagoga. Versículo 40, ele diz: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. E ele vai para o profeta Abacuque e lê essa profecia, ou cita essa profecia. Vede, ó, desprezadores, maravilhai-vos e desvaneceis, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Abacuque, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Ele usa uma passagem da Bíblia no Velho Testamento para mostrar que nós podemos desprezar aquilo que Deus está fazendo no nosso tempo hoje. E minha mensagem hoje, irmãos, é o cuidado para nós não estarmos com o nosso coração endurecido. A gente perder a sensibilidade para com Deus. E é possível a gente perder essa sensibilidade. Jesus, ele fala sobre o fermento dos fariseus. E eu gosto demais quando Jesus faz perguntas a nós. No capítulo 8 de Marcos, no versículo 14, abre lá comigo. Ei, querido, você está mexendo muito com a Bíblia porque é escola dominical, né? É uma escola, a gente mexe com a Bíblia. Versículo 14, fala o seguinte: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco, Marcos 8, 14, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o pão, ou o não terdes pão? Veja as perguntas de Jesus, irmão. Ainda não considerastes? Não compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tende olhos, mas não vedes? E tende ouvidos, não ouvides? Não vos lembrais de quando parti os pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhesse? Responderam 12. E de quando parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhesse? Responderam 7.
ao que lhe diz: não compreendeis ainda? Essa é uma passagem muito emblemática, irmãos, porque Jesus faz perguntas contundentes. E para mim, isso traz alguns sintomas de endurecimento no coração. A Bíblia fala que endurecer é ficar insensível, inflexível. Você se torna insensível quando uma vez você foi sensível. E é possível a gente perder a sensibilidade para com Deus. A primeira coisa que Jesus fala é incapaz de considerar. Essa palavra, irmãos, quer dizer entender, pensar sobre. A Bíblia fala sobre incapaz de compreender. Entender com um entendimento mais profundo. A Bíblia fala sobre incapaz de ver, é discernir mentalmente ou discernir um processo. A Bíblia fala sobre incapaz de ouvir, é dar ouvido a um ensino ou prestar atenção ao que se ensina. Ele fala sobre incapaz de lembrar, de manter memória, de trazer à mente aquilo que te traz esperança. Quando a Bíblia fala sobre esses sintomas, irmãos, de incapacidade no reino espiritual, eu entendo que muita gente começou bem, mas eles vão criando insensibilidade. Como eu falei para você, é possível a gente ter um evangelho intelectual, somente, que agrada a sua mente e você fica estacionado naquilo. Mas, irmãos, Deus não quer que você somente entenda a Bíblia intelectualmente, Ele quer que você se mova espiritualmente. Há um poder disponível para nós. Eu me lembro, quando eu participava de um centro espírita, que nós tínhamos o espiritismo mesa branca, kardecista. Quem é kardecista sabe disso, eles classificam o espiritismo como espiritismo, baixo espiritismo. Só que, na verdade, quando a gente de lá está com problema, ele não se importa em que espiritismo está, desde que ele resolva o seu problema. E a maioria das pessoas são assim. Não importa onde você vai resolver um problema, o importante é que saia daquele problema. Então, quando eles estão naquele mesa branca, kardecista, que é um espiritismo mais intelectual, esse tal de espiritismo kardecista, ele é mais difícil de convencer. Porque as pessoas, elas leem a Bíblia também. Elas têm um entendimento sobre alguns fatos, e eles têm, na verdade, são fábulas elaboradas, construídas, que termina fazendo sentido, num sentido de ser. É interessante que muitas vezes as pessoas se abrem para o espiritismo quando perdem um ente querido, que eles têm um laço sentimental com aquela pessoa tão grande que elas vão buscar uma ajuda ou vão buscar um contato com aquela pessoa por causa da falta que essa pessoa faz. Mas, na verdade, a gente sabe que isso não é uma realidade segundo a Bíblia. E eu estou falando bem claramente, irmãos, para você entender. Eu já participei do outro lado. Eu sei como é que isso funciona. Eu era engoldado com aquilo. Na verdade, essa doutrina, ela promove o medo. Você não tem certeza de nada do futuro. Você fica dependente, você fica como uma muleta ali todo o tempo. Quando você passa por adversidades, você não tem uma segurança de que Deus vai agir, porque nós estamos passando pelo problema porque merecemos. E nós estamos, de fato, pagando um preço de vidas passadas. Nem o sangue de Jesus resolve essa parada, irmãos. E a Bíblia classifica que o sangue de Jesus, ele resolveu todo o nosso pecado. Nós não vivemos em outras vidas, irmãos. Nós só temos essa vida para viver. E depois que partirmos dessa para melhor, vamos prestar contas diante de Deus. Agora veja, o engodo é tão grande, irmãos, que pessoas se enlaçam nisso. Eu falava sobre um irmão, para a gente não ficar insensível, porque existe um mundo espiritual. E quando esse meu primo, o primo de Suelen, eu falava para os irmãos lá em Campina Grande, ele tinha descido ao baixo espiritismo, como eles falam. Eles tinham um terreiro que ele frequentava lá, e tinha um babalorixá, não vou nem dizer o nome dele, que é um nome bem estranho. Mas tinha um babalorixá lá, que eles faziam um trabalho. E esse rapaz, que é primo da minha esposa, ele frequentava aquele centro espírita, aquele terreiro lá, e ele era o braço direito desse babalorixá.
Um dia, irmãos, ele resolveu fazer uma oferenda para o santo dele. E olha, para você ter uma ideia, tudo tem sentido, tudo faz sentido. Por exemplo, para um tipo de espírito baixar, eles têm um tipo de toque do tambor. Eles tocam o tambor e eles sabem que tipo de espírito baixa ali. E para que o espírito saia, eles cantam para ele subir. Eu não sei se você já viu a expressão, né? Canta para subir. Né? É para o espírito subir. Então eles dão um toque lá para o tambor para o espírito subir. E isso é uma realidade. Então ele queria fazer uma oferenda e ele foi no supermercado no dia de final de ano. E ele foi comprar uma champanhe daquelas grandes lá que existe quando estoura na Fórmula 1. Ele foi comprar uma champanhe daquela. E ele, muito tempo atrás, mais de 15 anos atrás, ele disse que quando foi comprar aquela champanhe, era R$19,35. E ele estava comprando a champanhe, e ele viu que tinha uma pessoa no caixa, aquelas filas intermináveis do fim de ano, né? Ele viu que tinha uma pessoa que estava lá, que evangelizava a esposa dele. Ele estava indignado com essa pessoa, chateado, porque ele estava tentando convencer a esposa dele de sair e ir para a igreja. E ele estava indignado com aquela pessoa, mas viu aquela pessoa lá. Aí o camarada viu ele e disse: ei, Robson, vem cá, deixa eu passo para você tem muita coisa? Ele disse: não, só tenho isso aqui. Aí Robson disse: tá bom. Aí eu tomo o dinheiro. Ele disse: não, eu pago e a gente acerta lá fora. Aí ele pagou. Quando chegou lá fora, depois do caixa, Robson foi pagar a ele os R$19,35, só que não tinha 35 centavos. Só pagou os 19. Procurou, só tinha nota mais graúda, como nós chamamos no Nordeste, né, notas maiores, não deu para trocar. Aí ele deu os 19, aí ele disse: não, cara, deixa os 35 para lá. Será que eu não posso te ajudar com 35 centavos? Aí ele disse: tá bom. Deixou, levou. Quando chegou em casa, tomou banho logo, foi para o terreiro, para a festa que tinha lá. Quando chegou lá, ofereceu ao espírito lá. Quando ofereceu, o espírito que baixou não aceitou. Foi para outro, o espírito também não aceitou. Outro espírito não aceitou. Aceitava a bebida de todo mundo, irmão, mas a de Robson não. E ele é caminhoneiro, ele ficou tão chateado com aquilo, tão entristecido, que ele ficou assim, rapaz, ficou amargurado. Mas a esposa dele já estava ouvindo a palavra. Ele saiu e sempre falava para ele da palavra, ele já estava indignado com aquilo. Ele saiu, foi viajando lá perto de Aracati, no Ceará, perto de Fortaleza. Ele disse que quando ia encostando o caminhão dele, a carreta dele lá num posto de gasolina, ele disse que um vento entrou dentro do carro. Ele disse: rapaz, Guto, assim, os vidros estavam fechados, não sei como é que aquele vento entra ali. Um vento entra e uma voz chega para ele dizendo: você sabe por que o espírito não recebeu a sua oferenda? Aí ele disse: não. Ele disse: porque aqueles 35 centavos é um dinheiro do meu servo. Quando ele viu aquilo, irmãos, ele entendeu que existe alguma coisa errada. E ele saiu para procurar uma igreja. E ele se converteu por causa dessa experiência. Eu fico pensando, irmãos, a gente pensa que tudo é uma questão natural. Mas você sabe que a oferta que você dá aqui, irmãos, representa a tua vida. E há um poder sobrenatural que vem sobre você para te proteger, para te guardar, para te assistir. Com esse pensamento, irmãos, eu fico pensando que se a gente não tomar cuidado, a gente fica muito insensível ao mundo espiritual. E a gente chega a pensar que o poder de Deus está relegado a um passado, onde os apóstolos viveram. Vá olhar a Bíblia, leia novamente, marque esses episódios da Bíblia onde coisas espetaculares e sobrenaturais aconteciam. Coisas que muitas vezes nós estamos tão acomodados que chegamos a pensar, quando damos um testemunho assim, que isso é invenção, que não existe isso. Eu quero te dizer que existe, irmão. Eu vou te dizer, existe. O apóstolo Bud, uma certa vez, estava na casa dele, eu lembro como hoje, ele estava
Ele cultivava tudo que ele gostava de comer, né? Então ele tinha galinha, ele tinha fazão, ele tinha peru, ele tinha codorna, milho, ele fazia tudo. Aí inventou de criar abelhas, preparou uma colmeia lá e umas abelhas africanas vieram para aquele lugar e elas começaram a produzir o mel lá. Tem um irmão que é apicultor, chegou lá e disse: pastor, essas abelhas são africanas, o senhor tem que ter cuidado com elas, porque elas não gostam de barulho, elas são zangadas e vão ferroar muita gente aí. E o pastor disse: tá bom, beleza. Aí falou para os meninos: não passa o cortador de grama por perto, porque senão vai abalar e elas vão voar e vão pegar vocês. Só que Naldinho, um irmão que trabalhava lá, ele foi passar, não lembrou disso, passou lá: meu irmão, essas abelhas são zangadas, ó. Voaram ferroando Naldinho nas costas, na cabeça, e Naldinho correndo, lembrou que tinha uma cisterna lá, e ele pulou dentro da cisterna, graças a Deus que a corda estava lá, 142 mil litros d'água essa cisterna. Naldinho baixou, as abelhas entraram lá dentro atrás dele, e quando ele se baixava na água, irmão, as abelhas estavam voando assim, parecia uma turbina de avião. Quando ele se levantava para respirar, elas dando ferroada nele. Aquele barulho todo dos meninos correndo, o pastor Bud saiu, aí disse: o que é isso, rapaz? Aí os meninos: pastor, não vá para lá não, que as abelhas estão lá dentro da cisterna. Eles: quem está lá? Naldinho. Ele vai morrer, rapaz, vamos lá. E os meninos: não, pastor, não vá não. Aí o pastor disse: ei, quando chegou lá perto da cisterna, disse: get out my way, big dummy. Irmãos, saia daí, grande doidão, em inglês. Irmãos, eu fiquei pensando, aí disse: em nome de Jesus, saiam. As abelhas voaram assim, ó, e saíram. Você pode dizer, é uma coincidência muito grande, né? Para você, mas para Naldinho era providência, irmão. Alguém tinha que fazer alguma coisa para que Naldinho fosse livre dessas abelhas, irmãos. Alguém que tinha um senso de autoridade, uma segurança por dentro, que existe uma autoridade sobre nós, que despertou aquilo. Irmãos, a abelha africana ouviu falar inglês. Ele falou inglês. Não me pergunta como isso acontece, irmão. Não sei nem se ela fala inglês, mas ela ouviu a voz de quem tem autoridade. Aí você não vem dizer e olha para mim estranho. Sabe por quê, irmãos? Porque uma árvore também ouviu Jesus dizer alguma coisa. Uma árvore ouviu Jesus dizer: nunca, jamais alguém coma fruto de ti. E essa árvore secou-se desde a raiz. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez na nossa vida, nas circunstâncias que nós estamos passando, nós precisamos dar uma voz de comando. Uma voz segura, uma voz de convicção, uma certeza que saia de dentro de nós mesmos, para que essas coisas possam se dissipar da nossa vida. Todos nós passamos por dificuldades, irmão. Todos nós passamos por problemas. E quando nós nos cansamos dos problemas que nós passamos, nós não ficamos como vítimas, pensando que nós somos um coitadinho, ou por outra, tentando convencer Deus daquilo que Ele já fez por nós. Nos cansamos disso. Aí chega aquele momento de uma revolta santa. E você fala como quem tem autoridade. E queridos, deixa eu te dizer, chega um tempo de você se despertar para a sua própria vida. Você não vai ter sempre o pastor Janduí ou os pastores daqui ao seu lado para pegar junto com você e orar por você. Chega um tempo que você está sozinho no seu quarto e você tem que fazer a coisa acontecer, se levantar da circunstância e declarar com ousadia. Hoje em dia, o que a gente escuta no mundo e o que escuta na TV, nas redes sociais, mete muito medo na gente. Você já viu como estão falando do Brasil, um futuro incerto? Isso mete medo na gente e a gente se prepara para uma coisa, irmãos, que muitas vezes acontece por causa da preparação. Eu lembro lá no Espiritismo, quando a gente frequentava lá, que chegava sempre um recado de alguém que já morreu e dizia assim: se prepare porque em agosto, a nossa família, a família de Suelen tinha caminhões, se prepare porque em agosto é o mês do acidente. E vamos ter vários acidentes na frota.
Então, todo mundo se prepara. Se preparava para isso porque eles acreditavam. E sabe o que é que acontecia? Acidente. Nós precisamos tomar posição na nossa vida, irmão. Não aceitar aquilo que as pessoas estão dizendo, ou não aceitar o que o diabo sugere para nós. Ei, contra nós não vale encantamento, irmão. Nós precisamos ficar firmes, fortes na palavra, tomar uma posição. Eu lembro uma certa vez, eu mudei de cidade, fui a Fortaleza, morei um tempo lá. E por causa das mudanças, muitas vezes nossas filhas, elas ficaram mudando de método de ensino. E uma das minhas filhas, ela ficou sem conseguir aprender a ler. Por causa da mudança, eu mudei em 2 anos para 2 lugares. Fui a Olinda e fui para Fortaleza. Me lembro que minha filha pequena, quando a gente botou ela botou no colégio lá em Campina Grande, a psicóloga procurou Suelen e disse assim: olha, ela está com deficiência. E o que você vê na mente? Nunca vai aprender. E você assimila aquilo e você trata aquilo como normal. Eu comecei a pensar sobre aquilo. Irmão, não é normal. E eu não vou ter como normal. Eu vou tomar uma posição. Eu me lembro que eu estava em casa e fui despertado de noite, de madrugada. Acordei e o Senhor disse: vá lá no quarto de Letícia e impõe as mãos sobre ela. Irmãos, quando eu cheguei lá, aquela presença maligna estava lá. E que eu impus, eu me arrepiei todinho, irmãos. Eu vou te dizer, não é porque eu me arrepiei que o poder estava lá, não. Mas, às vezes você sente, é palpável, tangível. Quando eu impus as mãos sobre ela, dormindo, ela chega a dar um suspiro. Eu sei que foi por causa do toque da minha mão, mas eu sei também que existiu um poder que saiu ali. Eu impus as mãos sobre ela, irmãos, e declarei o que eu acreditava que era de Deus para a vida dela, daquele momento por diante. Algo aconteceu na vida daquela menina, irmão. Ela aprendeu a ler assim, ó. Aí não vem dizer para mim que esse mundo espiritual não existe. Existe. E ele quer barrar de alguma coisa, de alguma forma, o teu progresso, o teu sucesso. Tem empresários, irmãos, que estão com a situação paralisada por causa de algumas coisas espirituais. E aí, você vai tratar tudo como natural, é o governo, é naturalmente todo mundo está passando. Ei, não. Sabe por quê? Porque para todos aqueles que creem na Bíblia, irmãos, existe um escape. Existe um escape para você, existe uma graça para você, e principalmente para você que é crente, irmãos. Ah, Deus, Ele está a seu favor, Ele quer transmitir algo para você. Ele quer te ajudar, Ele quer te favorecer. Eu lembro quando nós vivíamos lá em Campina Grande junto com o pastor Bud, Janduí sabe disso. O pastor Bud sempre falava sobre o espírito da fé e falava sobre o dom da fé funcionando. Irmãos, eu vou te dizer, isso é real. Agora, opera de maneira espetacular, mais espetacular, naqueles que estão chamados para os 5 dons ministeriais. Ei, mas não está restrito a isso não. Existem 3 dons de poder: o dom da fé, operação de milagres e os dons de curas. Isso está disponível para qualquer pessoa, irmão. Qualquer pessoa. E isso pode operar na sua própria vida. Quando você tem um espírito da fé, um comportamento da fé, uma disposição da fé, você não aceita as coisas só porque acontece na vida de todo mundo. A Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, irmão. Você precisa tomar uma posição, você é o preferido do papai. Ei, quando você entrar no negócio, vai dar certo por causa da graça de Deus sobre a sua vida. Pela inspiração do Espírito, pensando dessa maneira. Agora, vai escutar alguns estudiosos e você fica pensando que o grande eu sou é o grande eu era. Que ele não tem mais poder nenhum. Mas ele é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. E viver uma vida de testemunhos, irmão. Eu vou te dizer, os testemunhos que nós carregamos na nossa vida, eles arrastam as multidões para Jesus. É por isso que você não pode se acomodar no nível que você está. Você precisa crescer, irmãos.
seja um referencial para Deus. As pessoas dizem assim: rapaz, pastor, eu não quero muito não, porque eu já vi muita gente que recebeu muito dinheiro, né, que terminou se desviando. Irmão, se isso fosse uma verdade absoluta, tu acha que o diabo não ia distribuir dinheiro para todo mundo, não? Se faz todo mundo se desviar, se eu fosse o diabo, eu dava dinheiro para todo mundo, né? Mas não é assim, irmãos. Existem pessoas que têm um amor ao dinheiro, e isso prejudica a vida delas. Mas eu posso te dizer, você precisa pensar em ter mais, porque Deus vai te usar mais para abençoar mais. Amém? Ah, não, quero ter só o simples, pastor. Como é que tu pode pensar em ter só o simples, tendo tanta gente para salvar, irmão? Tanta gente para fazer missões. Agora as pessoas vão dizer: aquelas igrejas que falam sobre prosperidade. Aí tu gosta de pobreza. Você tem que pensar maior, irmãos. Deixa Deus te abençoar. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te prosperar. Deixa Deus fazer você avançar. Há uma graça sobre a sua vida. E você pode ser assistido por Deus nesse pensamento. Deixar Deus assistir você com a habilidade divina para você tomar conta de coisas grandiosas que Ele vai oferecer para você. Eu lembro, irmãos, assim, quando o pastor Bud dizia, e eu tomava isso com seriedade. Ele disse: Guto, o espírito da fé está vindo sobre você, e ele dizia: era um comportamento. Mas o dom da fé vai operar. O dom da fé vai operar. E você vai ver as coisas acontecerem por causa do dom da fé. Irmão, o dom da fé recebe um milagre. A operação de milagres faz um milagre. O dom da fé recebe um milagre. E eu vou te dizer, eu estou disponível para Deus. Eu vou te dizer, antigamente era difícil, irmãos, crer para 10 mil reais. Hoje eu vou te dizer, eu já cresci, eu tenho por mim, irmãos, que esse dom tem operado na minha vida de forma sobrenatural. De forma que a gente faz as coisas sem ter muito peso, por causa do dom da fé. Agora, o que atrai esse dom é um comportamento, irmão. É cantar a palavra, mesmo quando você não está vendo solução para aquilo. Você declara, você fala, você cria um ambiente. Aqui, irmãos, existe um ambiente de fé. Existe um ambiente onde o sobrenatural acontece. Você cria esse ambiente, irmãos, onde a manifestação de Deus ocorre. E eu vou te dizer, você precisa sair daqui com esse pensamento. Deixa eu te descolar de um pensamento de que Deus não está nem aí com a tua vida. Deixa eu te descolar hoje e fazer você pensar que o mesmo Deus que fez milagres e fez Pedro superar o impossível. Deixa eu te descolar disso. Deixa eu te descolar naturalmente, irmãos. Porque se você decide hoje tomar posição, não tem quem te pare. Não tem quem te derrote. Se você tomar uma posição hoje. Eu vou ler uma história aqui, estou terminando com isso, que eu acho bem interessante. Esse fala sobre a respeito de um homem que decidiu. Eu estava indo para Angola e eu posso contar testemunho atrás de testemunho. Na saída de Angola, irmãos, a gente estava eu, Tiago Garcia e Getúlio. E eu não ando com medo de nada, eu não ando preocupado com nada. Eu, assim, até minha esposa perguntava, né? Quando a gente foi tirar o visto para os Estados Unidos, Suelen perguntava para mim: Guto, e aí, tu está com medo de não ter o visto? Eu digo: eu não. Porque se eu não entrar lá, eles que estão no prejuízo. Não é assim? Para mim, se eles liberarem, beleza. Se não liberarem, beleza. Nós estávamos saindo de Angola, irmãos, e a gente estava vindo para o Brasil. Eu estava tão cansado, que eu ministrei demais lá e estava cansado. Eu entrei e não vi nenhum avião decolar, para tu ter uma ideia. Dormi, baixei a cabeça, dormi. Quando a gente estava 1h e pouco dentro do mar, a turbina, buf, estoura. Eu só vi barulho assim, mas eu nem consegui ouvir o que é que Tiago bateu assim em mim. E tu viu a turbina aí? O piloto está dizendo que a gente vai ter que voltar para o aeroporto. Eu disse: foi mesmo? Ele: foi.
Cara, eu estou cansado. Dormi de novo. Dormi. Cheguei lá e no pouso a gente viu a fumaça na turbina, né? Graças a Deus chegamos em paz. Eu fico pensando, irmão, que sono é esse que você tem quando o diabo está te sinalizando que quer te matar amanhã? Esse é um sono reparador que Deus dá àqueles que confiam no Senhor. Pedro tinha esse sono também, irmão. Tiago tinha sido passado ao fio da espada e Pedro, Herodes viu que isso agradou os judeus, e iria passar Pedro do mesmo jeito no outro dia, e a Bíblia diz que Pedro dormia. Ele deixa eu te dizer, Pedro dormia. Teve que um anjo chegar para Pedro e acordar o bicho. Acorda, macho. E ele disse, me segue. Pedro seguiu sem nem saber o que estava acontecendo. Depois ele viu que era real. Mas as cadeias deles caíram, irmãos. As portas se abriram automaticamente. Queridos, isso é real. Eu estava no Chile uma vez e deixa eu te dizer, me encontrei com o irmão Jean. Ele estava lá na cidade de Tidjã. E nós íamos para Santiago. Quando chegamos lá em Santiago, Jean se perdeu, não tínhamos GPS naquele tempo. Eu disse, Jean, eu preciso chegar no aeroporto essa hora, Jean. Aí ele disse, rapaz, eu estou perdido. Eu e Suelen disse, pai, em nome de Jesus, nos ajude a chegar no aeroporto. Irmão, ninguém ouviu essa oração a não ser eu, Suelen, Jean e o diabo. Para um carro ao lado da gente, num sinal. Baixa o vidro, Jean baixa o vidro, ele disse, vocês estão querendo chegar no aeroporto? A gente disse, é. Aí ele disse, me segue. Irmão, se isso não é um anjo, eu não sei o que é. Ei, irmão, tem anjos para te guiar, tem anjos para te ajudar. Mas você precisa ter uma decisão de ser corajoso e romper com aquilo que diz para você que é impossível. Aí eu estava nessas viagens para Angola e eu lembro que eu estava lendo um caderno, que é um caderno da Globo, né, chamado Boa Chance. E nesse caderno um senhor falava sobre essa história, a coragem de um homem e um salto para a história. Em 1927, o mundo testemunhou um feito que desafiava os limites da imaginação e da tecnologia da época. Charles Lindbergh, um piloto de 25 anos, embarcou em uma jornada que muitos consideravam suicida. Atravessar o vasto e imprevisível Oceano Atlântico sozinho em um avião, sem rádio e praticamente sem margem de erro. Por 33 horas e meia ele voou sobre mais de 5.000 milhas, enfrentando o cansaço, a solidão e as forças da natureza. Quando finalmente aterrissou perto de Paris, não apenas conquistou a França, ele conquistou o mundo. E esse autor diz o seguinte, a sua chegada foi celebrada como um triunfo da coragem e da determinação humana. Lindbergh não apenas se tornou um piloto visionário, mas ele se tornou o homem mais influenciador naquela época. O voo de Lindbergh não foi apenas um marco na aviação, mas também um símbolo de que o impossível é apenas um ponto de partida para os corajosos. Tem algum corajoso aqui? Ei, irmão, o impossível é apenas um ponto de partida para aqueles corajosos. Deus vai derramar poder sobre a sua vida. Chegou o tempo, irmão, de Deus manifestar-se poderosamente sobre você. Ei, irmãos, eu chamo a existência nesse lugar aqui. Manifestações divinas do poder de Deus. Eu chamo a existência, irmãos, mais pessoas chegando nesse lugar. Esses cultos lotando, irmãos, para as pessoas receberem a palavra. Eu chamo a existência aqui uma equipe dos sonhos, irmãos, para tomar essa cidade para o Senhor Jesus. Eu chamo a existência mais prédios, eu chamo a existência mais dinheiro, em nome de Jesus, irmãos, eu chamo a existência o poder divino sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus. Eu chamo a existência uma paz que excede todo entendimento, guardando a tua mente e o teu coração, no nome de Jesus. Vai acontecer, irmão. Oh, aleluia, vai acontecer. Há um poder divino sobre a sua vida. Se sinta assim e tome a ousadia, porque o impossível é somente o início de algo poderoso que vai acontecer na sua vida. Amém.
Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, por sua bondade, Pai. E eu creio, irmã, Pai, e que cada irmão, cada irmã sai daqui mais despertados para viver sensível ao Teu Espírito. Endurecimento não é o lugar aqui, Pai. Não há lugar aqui para endurecimento espiritual. Eu te louvo, Senhor, pela Tua bondade de conduzir os irmãos em triunfo no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, pastor. Aleluia.